Fala galera, tudo bem? Aqui é o Daniel. Bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos aqui para falar de mais uma aula. Agora a gente vai falar da aula de número 6, que é a última aula do módulo 1. E nessa aula a gente vai aprender a diferença entre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. E vamos aprender também como se escreve uma equação química, que é a forma de se representar uma reação, tudo bem? Bom, então eu coloquei aqui para vocês, dois tipos de fenômenos que nós temos, Então, as coisas, os processos que acontecem com a matéria vão ser divididos nesses dois tipos de fenômenos. Nós temos os físicos e os químicos, tá? Os fenômenos físicos são aqueles onde não há transformação da matéria, ou seja, a substância química permanece inalterada, A estrutura da matéria não é modificada. Nós temos a mesma molécula antes e depois do processo, certo? É o caso, por exemplo, da vaporização da água, onde o H2O líquido se transforma em H2O gasoso, sob a ação do aquecimento, Então, se vocês perceberem, a fórmula antes e depois é a mesma, Só mudou o estado físico. Lembrando que quando muda o estado físico, não muda a estrutura da matéria, mas sim a energia cinética média das moléculas ali que formam a matéria, das partículas que formam a matéria, e também a organização espacial dessas partículas, Mas a estrutura química, da partícula formadora da matéria, a unidade elementar que forma a matéria, ela é a mesma, tá? Bom, gente, aqui nós temos mais um processo físico, a dissolução da sacarose, que é o açúcar comum. Então nós temos aqui a fórmula da sacarose, C12H22O11. É um sólido cristalino. Quando nós adicionamos água até a dissolução completa, nós estamos formando uma solução aquosa de sacarose, Então eu tenho sacarose ainda, tá? A mesma fórmula, a molécula permanece inalterada, tudo bem? Porque isso é um fenômeno físico. A diferença é que aqui, ao invés de sólido, eu tenho ela no estado aquoso, ou seja, uma solução aquosa de sacarose, certo? Então esses são os fenômenos físicos. Agora vamos para os químicos. Nos fenômenos químicos nós temos transformação da matéria, ou seja, a partícula que forma a substância, a molécula que forma a substância, ela muda, Então vai mudar também o que? A fórmula, pessoal. Então o que eu tenho antes e o que eu tenho depois da reação são coisas diferentes, tudo bem? Se muda a fórmula, então muda também a substância, certo? Então, nos fenômenos químicos ou reações químicas, os fenômenos químicos são chamados reações químicas, certo? Bom, então nós temos aí transformação da matéria e forma-se então uma nova substância, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, na oxidação do ferro, no processo de enferrujamento, nós temos o quê? Ferro, água e oxigênio no início. Ao final do processo, nós temos a ferrugem, que é o hidróxido ferroso, tudo bem? Bom, então vamos analisar aqui a nossa equação química. Gente, equação química é uma forma simplificada de representar uma reação química, um fenômeno químico, certo? Do lado esquerdo nós temos as substâncias que vão iniciar a reação, tá? É o ponto de partida. Essas substâncias que ficam do lado esquerdo da seta são chamadas de reagentes, tudo bem? Do lado direito da seta nós temos aquilo que a reação forma, aquilo que nós encontramos ao final da reação, que são os produtos, tudo bem? Então nós temos como reagentes o ferro, a água e o oxigênio, e como produto o hidróxido ferroso, tudo bem? Que é a ferrugem. Outra coisa que vocês podem notar é que devem aparecer juntamente da fórmula das substâncias, os estados físicos, Então aqui nós temos ferro sólido, água no estado de vapor, gás, oxigênio e o hidróxido ferroso aqui é um sólido, tudo bem? Outra coisa que tem que ser observada, pessoal. Em todas as reações químicas, os átomos são os mesmos, dos mesmos elementos e sempre em mesma quantidade. Então a matéria se conserva tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, ou seja, são sempre os mesmos elementos. Se eu iniciei a reação com ferro, hidrogênio e oxigênio, eu vou terminar a reação com os mesmos três elementos, ferro, hidrogênio e oxigênio, tudo bem? E a quantidade de átomos para cada elemento tem que ser a mesma antes e depois da seta, É o princípio da conservação da matéria. Então vamos dar uma observada aqui, ó. Eu tenho dois ferros antes, tenho dois ferros depois, tá?
Hidrogênios são 4. Na molécula de água tem 2, como a molécula repetiu 2 vezes 2 dá 4, não é isso? Aqui eu também tenho 4 hidrogênios, né? Esse número aqui fora do parênteses vai, então, multiplicar tudo que está dentro dele. Tá? Então, 2 vezes o hidrogênio na fórmula, a fórmula apareceu 2 vezes, são 4 hidrogênios. E oxigênio também dá 4, né? Ó, 2 aqui para a água, mais 2 para o oxigênio, 4 do lado esquerdo, 2 vezes 2 aqui, 4 do lado direito também. Beleza, pessoal? Bom, esses números que antecedem as fórmulas das substâncias. Aqui o número é 2, aqui o número é 2. Quando não tem número, é 1. Eu subentendo que é 1, tudo bem? E aqui 2. Isso indica a quantidade de cada uma das fórmulas que aparecem, né? Então, a proporção que eu utilizo para cada substância para poder realizar essa reação química. Então, aqui a proporção é de 2 para 2 para 1 para 2, certo? Quando a gente coloca esses números aqui, né, que são os coeficientes, a gente está fazendo balanceamento da equação química, né? Então, esse processo de acertar as quantidades de cada elemento, fazer com que elas sejam iguais antes e depois da seta, isso se chama balanceamento da equação química ou acerto dos coeficientes. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho um outro exemplo de reação química, a fermentação da glicose. Nós temos aqui a glicose como reagente. Sob a ação de enzimas, né, os fungos, as leveduras fazem muito isso, Saccharomyces, né, transforma a glicose em CO2 e etanol. Tudo bem, pessoal? Então, é mais um exemplo de reação aqui. Bom, existem evidências macroscópicas de que uma reação química está acontecendo. Então, quando eu olho para o sistema, eu tenho alterações que são visíveis a olho nu e que indicam para mim que a reação química está acontecendo de fato. Uma das evidências é mudança de cor. O ferro tem brilho metálico característico, uma cor característica. A ferrugem não. A ferrugem tem a sua cor, né, característica também, então é uma coloração diferente. Então, mudança de cor do sistema é uma evidência, é um indício de que está ocorrendo uma reação química. Então, no caso do enferrujamento, eu sei que está tendo reação porque mudou de cor, né? Outra coisa, pessoal, na fermentação formam-se borbulhas de gás carbônico, CO2. Isso é o que acontece com o fermento biológico, né? A gente vai ter a evolução de gás, esse gás, esse CO2, na tentativa de escapar, ele acaba aerando e aumentando o volume da massa do pão, fazendo aqueles furinhos, aqueles buraquinhos e deixando a massa fofinha, tudo bem? Então, evolução de gás, mais um indício de que está acontecendo reação química, beleza? Nessa reação aqui, pessoal, ó, esse terceiro exemplo, desidratação da sacarose. A sacarose, quando adicionada a ácido sulfúrico, que é o catalisador a gente escreve em cima da setinha, né? Porque ele não é nem reagente nem produto, tá? Então, catalisada por H2SO4, por ácido sulfúrico, a sacarose vai sofrer a desidratação, ou seja, ela perde toda a água, certo? Vai formar 11 moléculas de H2O, lembrando que esse 11 é necessário aqui porque para balancear, né? Ó, 11 vezes 2 dá 22 hidrogênios, né? Aqui, ó, 11 vezes 1, 11 oxigênios, aqui também tem 11, certo? Então a equação está balanceada. Toda equação tem que estar balanceada, tudo bem, pessoal? E aqui vai formar também uma substância simples, vai formar carvão, vai formar carbono elementar, beleza? Aqui tem mudança de cor, porque a sacarose é um sólido branco, cristalino, e o carvão é preto, né, pessoal? E tem evolução de gás também, começa a formar um montão de vapor d'água. Então é uma reação que ela apresenta para a gente indícios de que ela está acontecendo, tudo bem? Aqui a gente tem também mais um tipo de reação quando você mistura uma solução de prata, né, nitrato de prata, que é uma solução transparente, né, homogênea, límpida, cristalina, com solução de cloreto de sódio, que da mesma forma é uma solução límpida, transparente, né, parece água pura. Você mistura os dois num frasco, o que acontece? Forma um material túrbido, né? Forma um material meio leitoso, esbranquiçado. Isso se chama precipitação. Quer dizer que o encontro dessas duas espécies resultou na formação de um sólido. Então a formação, né, de sólido, a precipitação também é um indício de que está acontecendo uma reação. Tudo bem, pessoal? Então isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, valeu a atenção e até a próxima aula.